O povo está sufocado de tanto pagar imposto. E mais uma vez, eu vou colocar pessoas que são especialistas, não alguém que tenha feito um curso de economia à distância para tocar a economia do Brasil. Em relação ao Banco Master, qual era a sua relação com Daniel Vorcaro? Bom, Maurício, bom dia. Obrigado aqui à Veja pelo convite. Bom dia a todos que estão aqui no teatro. Bom dia a todos que nos assistem aí pela internet. Maurício, grande honra estar aqui. Eu sei da responsabilidade que eu tenho e que milhões de brasileiros estão aí ansiosos para que o Brasil mude de rumo. Já a minha relação com ele foi única e exclusivamente por causa do filme. Eu vejo as coisas pelo lado bom, porque não tem outra coisa para falar de mim a não ser isso, que é algo que não tem absolutamente nada de errado, né? Uma relação privada de um investimento que a pessoa teria um retorno. E se Deus quiser, muito em breve todos verão o filme aí. Ficou bem legal. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem que seja contada, né, da forma mais próxima da real possível. Não é um documentário, baseado em fatos reais. Uma produção, né, muito grande, com atores americanos, renomados internacionalmente. Eu acho que isso pode ajudar a resgatar um pouquinho da humanidade em relação ao presidente Bolsonaro, que ele passou por um processo de desumanização absurdo ao longo desses anos. Uma pessoa com um coração gigante, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, que nunca perseguiu ninguém, que deu o seu melhor enquanto presidente do Brasil. E tenho certeza que muitos, né, que assistirem vão gostar. Seus adversários têm dito também que assim, a visita ao presidente Donald Trump acabou depois provocando o tarifaço, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Maurício, isso aí é narrativa falsa, como sempre da esquerda, né? A mentira virou o método do PT. E a partir do momento que eu fui convidado para os Estados Unidos, né, o presidente da maior democracia do mundo faz um convite a um pré-candidato. Eu não fui institucionalmente como presidente da República, que eu não sou ainda. E o pedido que eu faço a ele de classificar como terroristas Comando Vermelho e PCC, já que viraram organizações, né, que levam o medo coletivo, né, que impõem as suas próprias regras em diversas áreas que eles dominam em todo o Brasil. Mais de 25% da população, Maurício, vive em áreas dominadas, né, por esses narcoterroristas. E lavam dinheiro aqui no Brasil e a sua atividade criminosa ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Portanto, é natural, não é, Maurício, que qualquer presidente que realmente queira combater essas organizações narcoterroristas se alinhe, faça pactos de cooperação com outros países, como fez a Argentina, como fez o Paraguai, né, como fez o Peru. Só não fez o Brasil, o México e a Venezuela. Isso é muito simbólico de o Brasil não estar participando do Escudo das Américas, por exemplo, né, porque essa cooperação internacional é fundamental para sufocar, para asfixiar financeiramente essas facções, que é o que eu vou fazer a partir do ano que vem. Então, Maurício, eu fui pedir isso para ele, e incluindo, também pedi nas reuniões que eu tive lá, que não houvesse a tarifação das empresas brasileiras. Ainda falei assim, as empresas brasileiras são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Nós temos uma carga tributária que está passando de 32% em relação ao nosso PIB. É sufocante, não tem como pagar. Se as empresas brasileiras fossem mais penalizadas ainda pelo governo americano, seria muito danoso para nós aqui no Brasil. Então pedi que não houvesse isso expressamente. Ainda falei, olha, a partir de janeiro de 27, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar nessa mesa de negociação de igual para igual e vamos ver o que é melhor para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, para a nação brasileira, para a nação americana. Vamos chegar num bom termo sem precisar botar tarifação, essas tarifas sobre a mesa, o Maurício. E mais, ainda reforcei depois um pedido com uma carta diretamente ao secretário de Estado, Marco Rubio, falando exatamente isso, que não havia essa necessidade e que não seria justo que isso acontecesse. Agora, a única pessoa que quer tarifa no Brasil é o Lula, porque ele acha que ele vai ter um benefício eleitoral com relação a isso. Se as empresas forem tarifadas, vai querer jogar na conta de outra, do Bolsonaro. Ele faz a força tremenda para que isso aconteça. Quer dizer, ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Que presidente da República é esse que coloca um projeto de reeleição, um projeto de poder à frente dos interesses do povo brasileiro? Agora, senador, esses dois episódios, pelo menos os analistas avaliam dessa maneira, eles provocaram algum efeito nas pesquisas. O que o senhor está imaginando para reverter esse efeito? Olha, o que eu estou vendo nas pesquisas, depende de qual pesquisa você está olhando, né? Tem pesquisa para todos os gostos, tem pesquisas que, como a GERP que saiu recentemente, dando a gente
se eu não me engano, 2 pontos na frente. Quer dizer, tudo ali dentro da margem de erro, outras pesquisas que eu vi. E o que eu vejo nessas minhas pesquisas que saiu hoje, se eu não me engano, da Nexus, foi Nexus, Nexus BTG, foi um crescimento gigantesco na intenção de voto espontânea em Flávio Bolsonaro, ou seja, estou consolidando ainda mais o eleitorado. E óbvio que é um retrato do momento apenas, Maurício. Eu tenho a convicção de que o brasileiro, quando começar a cair na real, que a inflação chegou, quando começar a cair na real, que a bomba fiscal que esse país vai enfrentar vai estourar no colo do atual presidente da República ainda, quando ele começar a prestar mais atenção na campanha eleitoral, nas pesquisas, na campanha eleitoral que vai chegar depois aqui da Copa do Mundo, quando começar de verdade o período eleitoral, isso tudo a gente vai poder evidenciar com muito mais transparência, muito mais objetividade, para que o eleitor brasileiro compreenda, Maurício, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, não suporta mais 4 anos de PT. Como é que estão as negociações para a escolha do seu vice, para compor a chapa? Olha, tem alguns nomes que obviamente a gente tem em mente. Isso vai fazer parte de uma conversa, né, com outros partidos. Né? Estamos intensificando agora nessa semana, está chegando na reta final, mas temos até a convenção para tomar essa decisão. Mas o que eu posso falar é que certamente vamos ter um vice ou uma vice na nossa chapa que seja uma pessoa competente, uma pessoa que pense o Brasil como nós pensamos, alguém que vá agregar a nossa composição, e não faltam bons nomes, bons quadros, não só no PL, mas como em outros partidos. A chance de algum dos outros presidenciáveis ocupar esse lugar, hoje nós tivemos 2 aqui, né? O Ronaldo Caiado, além do senhor, claro, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. Algum deles poderia ocupar esse lugar? Maurício, eles estão com as candidaturas deles colocadas, né? Eu respeito, são pré-candidatos, né? Têm os seus partidos. E eu hoje não estou trabalhando com essa possibilidade, mas o que eu sempre conversei com cada um deles, né, com o Zema, com o Caiado, foi o seguinte: inclusive eu encorajei a pré-candidatura do Caiado, por exemplo, né, quando me procurou para conversar, eu falei: não, Caiado, acho que você tem um papel importante aqui, você tem uma história, e a gente sabe que tem que haver uma unidade para impedir que o Brasil pule de cabeça nesse precipício sem paraquedas, que seria uma reeleição do PT. Eu acho que nesse aspecto está todo mundo bastante alinhado, consciente, Maurício, de que, né, essa unidade seja no início, no primeiro turno. Se não vier no segundo turno, ela existirá. Mas há um pacto assim de não agressão entre vocês? Não, a gente não chegamos a entrar em detalhes sobre isso. Mas o que eu posso falar e que a história já nos mostrou, Maurício, é que sempre que já que temos uma polarização colocada, não é uma polarização artificial, é algo que o eleitor observa o cenário, toma a sua posição de um lado ou de outro, não enxerga nenhuma terceira via. E isso não vai mudar nessas eleições. Não cometeu o erro que outros candidatos em outras eleições cometeram de atacar exatamente a candidatura de centro-direita, ao invés de focar esforços em mostrar a verdade, a incompetência e a corrupção do governo Lula. Hoje tem 3 personagens de muito destaque na direita brasileira que os analistas veem com algum distanciamento da campanha. A Michelle Bolsonaro, o Nicolas Ferreira e o próprio governador Tarcísio de Freitas, que estava aqui hoje. Qual o papel que eles terão na sua campanha aí nos próximos meses? É um papel fundamental, todos virão no momento que eles entenderem melhor. A realidade é que nós aqui já estamos falando de campanha, estamos falando de eleição, mas a massa do povo brasileiro não está atenta para isso ainda, né? Independente de estarmos agora no período de Copa do Mundo, acho que agora ainda mais a tendência é falar menos de eleições, por mais que elas estejam logo ali na frente, mas todos estarão juntos conosco, porque todos têm a consciência, esse sim tem a consciência da importância da nossa unidade, cada um dentro da sua área de influência, da sua força, a ajudar a livrar o Brasil desse câncer chamado PT. Seu pai, ele anunciou o ministro da Fazenda em 2018, na verdade depois virou ministro da Economia, num evento da Veja. Foi exatamente como esse, assim, era uma entrevista. É para eu fazer igual ou não? Tem que seguir os passos do pai, não é isso? Ele foi presidente. Eu sigo vários passos dele, Maurício. O que acontece? Com o presidente Bolsonaro, houve uma necessidade de ele antecipar o nome dele para o Ministério da Economia para que todos tivessem uma clareza de qual era o norte que o Brasil seguiria num possível mandato dele. Então trouxe para mim o Pelé da Economia, que foi o Paulo Guedes, mas antecipou bastante. O Lula, o que ele faz? Ao contrário. Ele,
como todo mundo sabe que se ele anunciasse o nome antes, ele nem se elegeria. Ele esperou passar a eleição para poder anunciar o nome dele para a economia, né, que foi o Haddad. Aliás, o Haddad, o Maurício, deve estar torcendo muito para a minha eleição, sabia? Eu acho que ele vai acabar votando em mim, porque a bomba fiscal que ele está deixando para o próximo governo, ele sabe que o próximo governo não vai conseguir desarmar. Vai precisar de um time de estrelas ali dentro do Ministério da Economia, da Fazenda, do Planejamento, pessoas comprometidas com o país, com um controle fiscal rigoroso. Então eu suspeito que ele sabe do problema que está por vir o Brasil, eu acredito que eles tenham calculado errado. Pode ser que eles tenham calculado que essa bomba fosse explodir no ano que vem. Mas pelo que a gente está vendo, a bomba vai explodir este ano ainda. A inflação chegou, pessoal. A inflação está aí. Todos os ingredientes de uma tempestade estão postos para acontecer ainda esse ano, infelizmente. O brasileiro não tem mais poder de compra. O Lula gastando mais de 200 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal, única e exclusivamente para tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez, dando bondades, dá o auxílio gás, mas o povo não está com dinheiro para comprar comida para botar em cima do fogão e comer. Os 600 reais não compram, não enchem mais o carrinho como enchiam antes. A carga tributária no Brasil passando de 32% do PIB. A média na América Latina, 21,5%. O povo está sufocado de tanto pagar imposto. Não tem nenhuma tábua de salvação que você enxergue no curto ou no médio prazo que vai tirar o Brasil dessa situação, a não ser um corte drástico das despesas e um reequilíbrio das nossas contas, mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu vou perguntar agora, na verdade, o que o senhor pretende fazer para desarmar essa bomba? Olha, Maurício, não tem outro caminho a não ser a gente fazer algumas reformas que são estruturantes, enxugar drasticamente as nossas despesas. Hoje nós temos 39 ministérios, isso tem que ser enxugado urgentemente. Não dá mais para ficar nessa corrida do gato correndo atrás do rabo, em que o governo aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta os impostos que já existem, para continuar gastando mais, porque essa irresponsabilidade fiscal, quem mais sofre é o povo pobre. Isso já está resultando em inflação. Isso afastou os investimentos em empreendimentos que fossem gerar empregos aqui no Brasil, porque é inviável, é quase uma burrice hoje no Brasil você tentar abrir um negócio. Nós temos mais de 20 milhões aí de pequenos negócios, microempresa, microempreendedor individual, pessoas que não conseguem mais tomar financiamento para nada, uma taxa de juro absurda, 15% da Selic, mas mais de 10% a taxa de juro real. Gente, essa é a segunda maior taxa de juros do mundo. Nós só perdemos para a Rússia, que está em guerra há 3 anos. Olha que ponto chegou o Brasil. Quem é que não está se indignando com isso? Uma irresponsabilidade sem tamanho. Vai explodir essa bomba no colo do mais pobre. De novo, vai ter que sobrar para um governo de direita arrumar a casa. Mas nós vamos fazer, a gente tem que criar uma espécie de mecanismo que quando a relação dívida-PIB ultrapassar esse determinado patamar, gatilhos automáticos vão ter que ser acionados para cortes drásticos de despesas. Não tem outro caminho. A gente vai conseguir com isso reduzir a projeção da taxa de juros futura, a gente vai conseguir resgatar nossa credibilidade aos poucos, a tendência da taxa de Selic é reduzir, com isso a gente vai conseguir atrair novos investimentos, a gente tem que resolver a questão de segurança jurídica no Brasil, que também é uma outra causa que repelente de investimentos não só nacionais como internacionais, é essa insegurança jurídica, né? É o Congresso Nacional aprovar o fim do IOF numa canetada do ministro Supremo, revogar a decisão do Congresso, não, o IOF vai voltar a valer. Olha quantas obras de infraestrutura o Brasil tem que estão paralisadas por decisões monocráticas, muitas vezes, ou judiciais, de projetos que são bons, projetos de ferrovias, projetos de rodovias. Você não consegue asfaltar uma rodovia, por exemplo, lá na Transamazônica, porque não consegue licenciamento ambiental ou uma decisão judicial que impeça de asfaltar uma rodovia que já existe, mas está lá, um atoleiro de lama quando chove. Então o Brasil precisa tomar um choque de gestão e de modernização. É o que eu vou fazer. Esse governo vai ter, Maurício, um compliance com inteligência artificial que a gente vai enxugar drasticamente o desperdício de dinheiro público. O Brasil é rico e o povo está pobre.
Essa realidade tem que mudar em algum momento. E mais uma vez, eu vou colocar pessoas que são especialistas, não alguém que tenha feito um curso de economia à distância para tocar a economia do Brasil, um time que entenda, um time que tenha autonomia para fazer, como o presidente Bolsonaro deu ao time do Paulo Guedes. Eu não vou aguentar, vou ter que fazer essa pergunta, porque ela está ali, está levantando até. Qual vai ser o papel da Daniela Marques, que foi ex-presidente da Caixa, né, assessora muito próxima ali do Paulo Guedes, também importante na primeira administração do seu pai, do Jair Bolsonaro? Ó, Dani... Tem que ouvir, né, Dani? Não vai sair, né, daqui. Ela achou que ela ia sair de mansinho ali, né? Não, a Dani é uma amiga que nós fizemos aí ao longo do governo do presidente Bolsonaro. É uma pessoa que está se dispondo a estar próximo de nós, não porque é mulher, é porque para mim, ela é a melhor pessoa que tinha no time do Paulo Guedes, era a Dani Marques. Então, tenho certeza que muita coisa que o Paulo Guedes conseguiu implementar, a Dani ajudou a construir e a viabilizar. Então, é uma pessoa que eu respeito demais, que eu confio demais, né? Está se dispondo a estar perto de nós aqui na campanha e vai me ajudar nessa parte econômica, não só nessa parte econômica, ô Maurício, mas principalmente na pauta de mobilidade social. Ela, com a experiência que ela teve na Caixa Econômica, em que ela tinha programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela conseguiu ali, ela mostrou como é possível, com o uso de tecnologia, com boa vontade e boas políticas públicas, você estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias pernas, que querem empreender, mas não sabem como, viabilizando microcrédito, educação financeira, um ataque assim, a toda essa burocracia que nós temos hoje legal para facilitar que os empreendimentos possam parar de pé, possam acontecer, em especial daquelas pessoas mais pobres. Então a Dani, ela vem com esse espírito e eu me sinto um privilegiado de tê-la no meu time. Com elogios assim já pode ir, né, Dani? Agora O governo, o senhor citou a questão dos impostos, o governo se defende falando de alguns projetos, entre eles a isenção de imposto de renda para pessoas até 5 mil reais. O que o senhor acha deste projeto especificamente? Eu sou favorável, Maurício, era uma promessa de campanha também do presidente Bolsonaro. A única diferença é que com o Bolsonaro certamente você teria uma compensação de abrir mão dessa receita, quando você leva o patamar aí da isenção do imposto de renda para 5 mil reais. Ou seja, com o Bolsonaro você teria de onde tirar, sem precisar aumentar ou criar impostos, né? E o atual governo faz o contrário, ele esfola o público brasileiro, o contribuinte brasileiro com elevadíssima carga tributária para poder, né, cumprir essa promessa de campanha. Então sou favorável. Agora um governo que, por exemplo, regulamentou as bets. Um governo que regulamenta as bets para deixar o povo ainda mais endividado. O governo Lula enrolou as pessoas em dívidas, precisou fazer 2 desenrolos, está no segundo desenrolo em apenas 3 anos. Somadas as dívidas de quem está devendo no Brasil, são mais de 500 bilhões de reais, e ele faz um desenrola de 4,5 bilhões, quer dizer, não vai dar para absolutamente nada, as pessoas vão ficar mais enroladas ainda. Como é que você desenrola essas pessoas? É fazendo, né, com que as despesas caibam dentro das receitas, você ter um equilíbrio fiscal de verdade, não esse calabouço fiscal que eles implementaram aí, que não serve para praticamente nada. Tem 200 bilhões de reais sendo gastos fora do arcabouço fiscal para um projeto de poder. Isso aumenta a inflação. É essa taxa de juro que é usada para atualizar a dívida de quem está nos assistindo. Hoje, Maurício, se você tem mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, 54% delas estão inadimplentes. Já não estão conseguindo pagar. De verdade, o povo brasileiro está parcelando arroz e feijão no cartão de crédito. Qual o legado que o Lula está deixando para o Brasil? É o legado de desespero, de desesperança, de fome, de dívida, de violência. Qual a lógica de se pensar em dar uma quarta oportunidade, um quarto mandato para alguém que teve 3 mandatos para fazer e não conseguiu fazer? O Lula não está preocupado com o futuro do Brasil. Eu estou. Eu estou preocupado com as próximas gerações. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho 24 anos de vida pública que eu vou usar essa habilidade que Deus me deu e reconhecida por muitos, de trabalhar a política dentro do Congresso, relacionamento com as instituições, para poder aprovar essas medidas que vão ser necessárias, mudar a legislação, mudar a Constituição Federal, para poder botar o Brasil no trilho de novo. Não apenas na parte econômica, mas também na parte de segurança pública.
Nós vamos entrar nesse tema aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No primeiro painel com o Tarcísio, a gente falou bastante aqui sobre privatizações, né? Então eu queria perguntar assim diretamente, o senhor é a favor de privatizações como a dos Correios e da Petrobras, por exemplo? Eu sou a favor de privatizações, mas a gente tem que ver cada caso é um caso. A dos Correios eu acho algo inquestionável. Com o presidente Bolsonaro, os Correios ainda davam algum superávit, e com o atual governo, está todo mundo vendo, mas só esse ano 3,2 bi de dívida. Eles conseguiram, com corrupção e incompetência, quebrar uma empresa pública que tem monopólio na atividade dela. É surreal. Como é que eles conseguem transformar, onde eles botam a mão, apodrece, vira dívida, vira corrupção. Então, vamos lembrar que os Correios já tinham sido alvo da corrupção do PT lá de trás, com o mensalão, com o assalto Fomos nós que demos o furo, só queria pontuar isso aqui rapidamente. O papel importante da imprensa que eu vou sempre respeitar e sempre aplaudir, né, e do que depender de mim vai ter sempre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, independente de matérias que sejam construídas contra mim, ainda que acho que estejam injustas, mas para mim a imprensa exerce um papel fundamental. E eu acho que já não foi o que você perguntou, mas eu já respondendo, foi um dos problemas que eu identifico no governo do presidente Bolsonaro. O relacionamento com a imprensa, o preconceito muitas vezes de quem estava gerindo o orçamento para publicidade com relação a alguns veículos de comunicação. Você pretende mudar isso? Isso vai ser, obviamente, isso tem que ser mudado radicalmente. É um aprendizado de uma coisa que eu acho que foi feita errada, que a gente não precisa repetir o erro, pode fazer muito melhor, e assim será num possível governo meu. Com relação à Petrobras, de privatização, eu sou contra a privatização da Petrobras como um todo, mas eu acho que tem partes da Petrobras que podem sim ser privatizadas ou ter algum modelo de parceria público-privada ou de desestatização, a redução da quantidade de ações que o governo tem, que a União tem na empresa, mas isso aí é uma coisa que não dá para eu cravar agora, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas os Correios é um ponto pacífico e a Petrobras é isso. Eu acho que eu sou contra a privatização dela como um todo, mas tem partes ali que podem ser privatizadas sim. O senhor falou algumas vezes aqui da situação do povo brasileiro. Existe um programa que é o Bolsa Família, que aliás seu pai também aumentou, né, o benefício dado, né? O que o senhor acha desse programa? O senhor manteria, expandiria, mudaria de alguma forma? Maurício, esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo, ele tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar. Eu tive recentemente aqui conversando com o pessoal aqui do Pacto contra a Fome. Fiquei muito bem impressionado com o trabalho que uma equipe competente lá faz. Me comprometi com as pautas que não custam caro. A gente consegue fazer um investimento público nas grandes centrais de distribuição de alimentos para modernizar, para reduzir o desperdício, fazer com que a comida chegue a quem precise. Não tem nenhuma lógica tanto desperdício, tanta gente passando fome no Brasil. E nos locais onde não é possível essa política de distribuição de alimentos diretamente, tem que ter essa política como o Bolsa Família. Foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média R$190. Tinha gente que recebia R$95, R$100. O Bolsonaro não apenas triplicou esse valor médio para R$600, como na época da pandemia ele pagava em dobro para as mães solo. Nós tínhamos um programa que eu vou voltar, que é dar a segurança às pessoas do Bolsa Família, para que, caso elas consigam um emprego formal, caso consigam abrir a sua própria empresa, elas possam se manter recebendo esse Bolsa Família por um período mais longo do que o atual, porque muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade por quê? Aliás, essa é uma das críticas que se faz. Porque tem medo de perder o benefício. E a gente tem que entender porque uma memória afetiva até. O Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. Então a pessoa pensa o seguinte, olha, se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e eu perder o Bolsa Família, e se eu perder o meu trabalho, como é que eu vou ficar? Vou voltar para aquela época que eu passava fome de verdade, que eu não tinha R$1 para ter o que comer, que eu tinha que pedir dinheiro no sinal de trânsito? Então a gente tem que entender essa lógica que passa na cabeça das pessoas que precisam disso, reafirmar aqui mais uma vez, garantir a elas que isso vai ser mantido, que nós vamos potencializar essa garantia a elas para estimular que as pessoas possam ter um emprego formal. Hoje, Maurício, a nossa vida está aqui na palma da nossa mão. Então se a gente tiver um programa que vá garantir o acesso à internet de velocidade,
a essas pessoas que estão no Bolsa Família e no celular, no aplicativo, no GovBR, como nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro, nós sentíamos centenas de serviços públicos na palma da sua mão, sem burocracia, sem pagar imposto. Se nessa plataforma a gente consegue montar diversos programas para cada tipo de pessoa que está no Bolsa Família, porque tem aquela pessoa que está aqui analfabeta, tem aquela pessoa, né, que só não tem educação financeira, tem aquela pessoa que já tem uma certa noção que quer abrir o seu próprio negócio, mas não tem um microcrédito. Então veja os perfis diferentes que tem quem recebe Bolsa Família. Então nós vamos sim propor a criação de um programa, não só para garantir, né, que as pessoas permaneçam ganhando Bolsa Família em caso de passarem para um emprego formal ou abrir a sua própria empresa por um período mais longo, mas também mostrar que elas têm um caminho, que se elas quiserem elas podem seguir, caminhar com as próprias pernas, sem depender de político nenhum. Isso para mim é um objetivo pessoal meu, Maurício, fazer com que as pessoas caminhem com as próprias pernas sem depender de político. Porque é sinal que o Brasil está pujante, é sinal que nós trouxemos aqui grandes empreendimentos que gerem empregos, que vão dar um salário melhor para que as pessoas não precisem mais, né, de nenhum tipo de ajuda por parte do governo. Mas, reafirmo, quem precisar do governo para esse mínimo terá sempre. Uma das grandes preocupações hoje do brasileiro é a questão da segurança, né? Até a gente teve um painel aqui com o senador Moro, ele falou de segurança, falou também de corrupção. Qual é o seu principal projeto para a área? O que você faria primeiro? É um conjunto de coisas, mas o primeiro passo acho que nós conseguimos já dar agora com a aprovação do projeto de lei que virou lei antifacção. Nós conseguimos ali aumentar muito as penas de marginais que são perigosos. Nós mexemos na questão da audiência de custódia, que é um grande problema hoje no Brasil, uma porta giratória de bandido. Então nós colocamos ali um critério para o juiz, na hora de definir se concede a liberdade provisória ou se mantém preso determinado criminoso, ele vai considerar a habitualidade criminosa, né? Ou seja, um malandro, um marginal, ladrão de celular, que já foi preso 50 vezes por roubar celular, é preso a 51ª, vai para a audiência de custódia e é solto de novo. Isso tem que acabar. Ladrão de celular tem que ficar preso no Brasil. Não dá para concordar com o presidente da República que passa a mão na cabeça de que rouba um celular, dizendo que é para tomar uma cervejinha, porque a diferença entre um furto de celular e um latrocínio é fração de segundo. Você está na rua, andando de bicicleta, vem alguém para roubar o seu celular, você entrega o seu celular, o marginal, muitas vezes menor de idade, não vai com a sua cara e te dá um tiro na cabeça. Vai passar a mão na cabeça de bandido desse para quê? Tem que ficar preso. Então, alterações legais nós já estamos fazendo. Eu acredito que a gente tenha que ter pelo menos mais 500 mil novas vagas em presídios em todo o Brasil. A gente tem que colocar faccionado, preso, além de muito mais tempo, incomunicável. Então, esses narcoterroristas de CV e PCC tem que ser esse tratamento. Quando é que o Lula vai classificar esses marginais de Comando Vermelho e PCC como terroristas? Para dar um tratamento que eles têm de terroristas. Ô Maurício, a gente é do Rio de Janeiro. Eles dominam bairros inteiros. Impõe o medo coletivo, barricada. No Rio de Janeiro agora tem gerente de barricada, porque é tanta barricada para impedir que a polícia entre, que a ambulância entre, que o iFood entre. Qualquer pessoa que mora no local desse, para abrir o seu pequeno comércio, tem que pagar taxa para miliciano ou para traficante. A gente tem que libertar essas pessoas, Maurício. Tem bairros inteiros que estão virando bairros fantasmas, porque chega lá esses narcoterroristas, a partir de agora você tem que sair dessa casa, que essa casa é minha. Mas deixa a sua filha, porque a sua filha também é minha. É assim que eles estão fazendo. E eu fico indignado quando o presidente Lula perde a oportunidade de fazer uma parceria internacional com troca de inteligência, de informação, de tecnologia, com vários países, não só com os Estados Unidos, para defender esses caras. Eu defendo os brasileiros, o Lula defende os bandidos brasileiros. Bom, uma das grandes críticas, né, que foi feita ao governo do seu pai foi a quebra da institucionalidade, né, que acabou levando ali a condenação e a prisão dele. Como é que o senhor pretende se relacionar com os outros poderes? O senhor falou um pouco aqui da imprensa, mas como é que o senhor pretende se relacionar com os outros poderes e instituições brasileiras? Não, com os outros poderes, nenhuma sombra de dúvida que vamos ter que ter uma relação institucional, respeitar o que está na Constituição, né, de harmonia e independência entre os poderes. Só que o presidente Bolsonaro não foi vítima de ataque à instituição. Ele foi vítima do Alexandre de Moraes. Vamos deixar bem claro, que é bem diferente. Até hoje o Alexandre de Moraes continua trazendo o Supremo Tribunal Federal para dentro
desse buraco negro de confusão dele. Quer dizer, as brigas dele, ele traz o Supremo todo para junto. E a consequência está aí. O Supremo Tribunal Federal, em pesquisa de opinião, às vezes tem a credibilidade igual a do Congresso. Coisa que nunca aconteceu antes. Mas tem que ser uma relação respeitosa. O presidente da República indica ministro do Supremo, Maurício. Quem tira é o Senado Federal. Então, a partir do ano que vem, esse problema vai ser do Senado Federal. E eu, como presidente da República, vou fazer o que eu sempre fiz, inclusive com o presidente Bolsonaro. Construir pontes, buscar o diálogo, o equilíbrio, o respeito, né, porque não dá para admitir que, se você parar para pensar, Maurício, a primeira grande intervenção do Alexandre de Moraes no governo Bolsonaro foi em 29 de abril de 2020. 1 ano e 4 meses de governo, quando ele impede o Alexandre Ramagem de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. Quer dizer, uma escolha que é livre do presidente da República, ele indica um delegado da Polícia Federal e vem um outro poder e fala que não pode, porque é amigo da família. E hoje a gente tem um chefe da Polícia Federal, que além de amigo do Lula, faz o que ele manda, interfere em investigação, não distribui mais os inquéritos para que os delegados, né, sejam sorteados livremente para ver quem vai fazer a investigação. É um chefe da Polícia Federal que troca o delegado que está investigando o filho do presidente da República, o Lulinha. Trocou na mão grande, eu não tenho dúvida que ele ameaçou, alguma coisa estranha aconteceu ali para o delegado que, né, quebrou o sigilo do Lulinha nesse roubo dos aposentados do INSS, né, porque o dinheiro do aposentado pode estar na conta do Lulinha lá fora, em algum paraíso fiscal. O delegado que faz isso, daqui a pouco ele pede para sair. Quer dizer, imagina se fosse do governo do presidente Bolsonaro isso. Ele trocando um delegado de polícia que está investigando um filho. Então eu quero deixar bem claro, Maurício, que eu não sou investigado em absolutamente nada. Eu não devo absolutamente nada para ninguém. Eu tenho ficha limpa. Eu tenho independência. Eu tenho autonomia para fazer o melhor governo que esse Brasil já viu, com todos os erros que nós aprendemos, com os erros que nós aprendemos e com a imensa maioria de acertos que houve durante o governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com a pandemia, o Brasil conseguiu recuperar sua economia de forma rápida. Nós chegamos a ter uma inflação menor do que a inflação dos Estados Unidos. O crescimento do nosso PIB foi maior do que o da China. Então o Brasil tinha um caminho da prosperidade pronto para seguir. E foi abatido por causa de uma perseguição política. Porque entenderam que o presidente Bolsonaro era alguém que tinha que ser extirpado da vida pública. Só que eu tenho uma péssima notícia para eles. Eles não conseguem matar uma ideia, não conseguem matar um movimento. E se Deus quiser, muito em breve, o presidente Bolsonaro vai estar aí de novo, de cabeça erguida nas ruas, defendendo o legado dele, né, que é o legado de patriotismo, que é o legado de defender a bandeira do Brasil, que é o legado de ajudar de ajudar quem mais precisa, de ter responsabilidade, de ter pulso firme na segurança pública. É uma pessoa que incessantemente buscava redução de impostos. Tudo ao contrário do atual governo. Então, se o Brasil quer um futuro, nós precisamos mudar. E é por isso que eu sou pré-candidato à presidência da República. O senhor eleito pós-posse ali, qual vai ser o seu primeiro ato? Olha, eu pretendo antes ainda, Maurício, da eleição, ainda naquele período de transição, primeiro usar o prestígio de um presidente recém-eleito para aprovar a PEC que eu mesmo sou o autor, de acabar com a reeleição. Eu fiz questão de dar esse exemplo para mostrar que eu não estou aqui por disputa de poder, não estou aqui, né, por nenhum projeto pessoal, e porque eu acredito de verdade que com essa impossibilidade de reeleição, eu não sei qual vai ser o tamanho do mandato que o Congresso vai aprovar, de 5 anos, ou quais são as regras gerais. Eu apresentei apenas para presidente da República a impossibilidade de reeleição. Eu vou usar esse prestígio para isso, porque obviamente que todo mundo que senta na cadeira de presidente, a partir do primeiro dia já começa a pensar na reeleição. Isso dá muito mais, e você não tendo a reeleição, isso dá muito mais força para você tomar medidas que não vai ser fácil, colocar o Brasil nos eixos, não vai ser fácil. Vou devolver o equilíbrio fiscal ao povo brasileiro, reduzir taxa de juros, com isso reduzir a inflação e devolver o poder de compra ao povo brasileiro. Então essa é uma coisa que nós vamos fazer. E vai ser um tesouraço geral, que é o que eu pretendo fazer, Maurício. Revogação de normas regulamentadoras. Vamos suspender a reforma tributária por pelo menos 1 ano, porque nós vamos fazer uma reforma tributária que de verdade simplifique todo esse aparato que nós temos de tributos no Brasil, mas que seja com redução de carga tributária. A gente vai mudar o artigo legal que obriga você, sempre que você reduz o imposto, você dizer de onde você vai tirar, porque tem formas de você provar que quando você reduz um imposto em determinado setor, com o passar do tempo, a tendência é que a arrecadação aumente e não reduza, como está acontecendo agora, com uma carga tributária tão alta, ultrapassou a curva de Laffer
há muito tempo, e a consequência vai ser inadimplência e sonegação e redução de arrecadação. Então, tem com essa consciência de responsabilidade fiscal e de dar o exemplo de fim da reeleição, uma coisa que eu pretendo fazer logo no início do mandato. Nosso tempo já acabou, agora a pergunta mais importante de todas, senador. O nosso Vasco vai ficar na primeira divisão ou não? Rapaz, nós somos resilientes, nós somos brasileiros. É quase que eu vim com o terno amarelo hoje para dar um apoio moral para a nossa seleção, que não foi bem no primeiro jogo. Mas nosso Vasco ali tem tradição, tem camisa. Se Deus quiser, vai voltar para as cabeças aí do futebol mundial. Segundo as pesquisas, duas preocupações dos eleitores brasileiros, tanto a nível estadual como federal, a segurança e corrupção. Só acha que são esses dois grandes temas, são os grandes desafios do Brasil, e o senhor acrescentaria mais algum, além desses dois? Não, sem sombra de dúvida, são temas que estão mexendo com o brasileiro, são dois grandes problemas, a segurança e a corrupção, isso mexe no dia a dia, e são fatores que ajudam, por exemplo, a elevar o prêmio de risco. Eu acho que nós temos alguns desafios. No plano externo, entender os movimentos do mundo. Então, a gente tem um mundo que está fragmentando blocos, um mundo cada vez mais complexo em termos de geopolítica, a geopolítica dominando as decisões econômicas, né? Como o Fábio colocou aqui na sua introdução, os países mais fortes impondo as suas vontades, e a gente tem que entender como é que a gente faz isso, ou seja, sempre a ameaça das tarifas, o aumento de barreiras comerciais, a fragmentação dos blocos, a disputa pelos recursos que são críticos, recursos importantes para a transição energética, para a economia do conhecimento. Então, como é que a gente vai se posicionar aí, entendendo quais são as nossas vocações? Como é que a gente tira proveito disso, sabendo que nós temos uma grande vocação para a segurança alimentar, para a transição energética, para os biocombustíveis, para a própria economia do conhecimento. Nós temos reservas de minerais raros, no entanto, a gente não tem capacidade de... Hoje, a gente não tem nem refino, nem metalurgia para isso. Então, como é que a gente vai se inserir num contexto de, por exemplo, trazer para cá parte da cadeia de semicondutores e aproveitar o boom da economia do conhecimento? Ora, a gente ouve muito falar na questão dos data centers e celebramos até os investimentos. Poxa, aqui em São Paulo nós temos 120 bi de investimento em data center, mas isso é pouco, porque simplesmente abrigar data center significa exportar energia limpa. A gente vira exportador de mais uma commodity. Como é que a gente aproveita o boom? Como é que a gente vai falar, e quando a gente vai falar de computação de alto desempenho, fabricação de processador, treinamento de inteligência artificial, porque senão a gente vai ficar de fora. Esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista interno, nós temos, além da questão segurança e da questão corrupção, duas questões importantes. A primeira de natureza institucional, uma desorganização das instituições, de uma falta de capacidade da política de organizar as decisões da própria classe política, de dar uma direção para o país. Talvez a última vez que a gente viu o Brasil pensar de uma forma convergente, estabelecer uma visão consensual acerca do futuro, para resolver um grande problema, tenha sido na época do real, para resolver o grande problema da hiperinflação. Depois disso, e tem faltado essa visão de Estado. Então, quando a gente perde a capacidade de organizar as instituições desorganizadas produzem o caos institucional que a gente está vivendo, a interferência de um poder no outro, e sem instituições fortes, sem um sistema de pesos e contrafreios que funcione, sem um mercado livre, competitivo, que é isso que traz inovação, a gente vai perder oportunidades. E o segundo ponto, aí sim é o ponto fiscal. A gente tem aí um problema sério, então a relação dívida-PIB aumentou muito, isso tem contribuído para taxas de juros elevadas, e isso drena crédito, drena capacidade de investimento e faz com que o prêmio de risco que nós temos seja muito elevado, e isso comprime qualquer multiplicador de política pública, seja na área do agro, seja na área da indústria, seja no setor de serviços. E aí nós vamos ficando para trás. Nós vamos perdendo a capacidade de ir mais longe, perdendo a capacidade de investir. Então, quando você soma esses fatores, enxergar o que está acontecendo lá fora, pegar aqui a questão segurança, que tem sido aí o grande calo do brasileiro, mas a questão fiscal e a desorganização institucional, talvez a gente tenha um cardápio de medidas para poder dar um grande passo aí para frente. Quando você falou em termos de reorganização institucional, você acha que nos próximos anos qual terá que ser o primeiro passo? Quem que tem que dar esse primeiro passo? De que forma?
Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado pelo grande líder do Brasil, que vai ser o próximo presidente da República. Eu acho que o Executivo tem essa função, tem que saber como se entender com o Congresso, e aí a gente tem que falar. Falamos do problema fiscal. Então nós temos uma série de reformas fiscais que são absolutamente necessárias, na linha da desvinculação, desindexação, desinvestimento. O cardápio está mais ou menos posto, todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós temos excelentes economistas e todos eles sabem o caminho para a gente ter uma estabilidade, poder economizar 2,5%, 3% do PIB, aumentar o fluxo de capitais, jogar a inflação, manter a inflação controlada, a gente jogar essa taxa de juros para baixo, cair pela metade em 2, 3 anos. Isso é mais ou menos conhecido. Agora, talvez a gente precise de uma reforma anterior, que é uma reforma de natureza política, para realmente fazer com que a gente possa organizar as decisões, organizar as instituições e estabelecer esses requisitos de crescimento, que é, de fato, a gente poder ter aí instituições fortes, com uma forte moderação sobre a vida nacional, a gente ter aí um sistema de freios e contrapesos que funcione e a gente ter realmente o mercado inovador que vai nos dar a competição e inovação aí. Outro tema que surge nas eleições com frequência no Brasil é a questão do debate sobre privatizações, né? Que foi um processo que o Brasil começou nos anos 90. Na sua avaliação, que boas e más lições o Brasil tirou dessa longa experiência de décadas aí com privatizações? Olha, eu vejo que o Brasil evoluiu muito. Primeiro, a gente tem uma história de sucesso que a gente colheu com as privatizações que foram feitas. A gente pode olhar para trás e enxergar como era o setor de telecomunicações, como é hoje, como eram os nossos aeroportos, como é que é hoje, como é que era a nossa infraestrutura rodoviária, como ela é hoje, e por aí vai. Então, nós temos grandes exemplos. Imagina, o país ter empresas de aviação e etc. São coisas que não fazem mais sentido. E o grande avanço que nós tivemos foi na estruturação de projetos. Isso foi fundamental. Houve um tempo em que nós falhamos muito, o Brasil errou na estruturação de projetos. E aí nós tivemos concessões, privatizações que deram errado. Vou dar exemplo. Quando a gente misturou empresa pública com empresa privada, quando a gente misturou capital público com capital privado, sob pretexto, por exemplo, de baixar a tarifa, pretexto de baixar a tarifa artificial, de ter ganhos artificiais, colocar empresas públicas participando do capital de SPEs, né, e isso no final criava um incentivo negativo, ainda mais quando você tinha uma falta de política para partes relacionadas. Então, também, a gente não estruturava da forma correta leilões, então sempre tinha um privilégio para o comportamento oportunista. Não se preocupava muito com os descontos excessivos, mesmo que isso destruísse caixa, mesmo que isso destruísse a capacidade de fazer investimento e até cumprir o objeto. Isso mudou radicalmente, principalmente de 2016 para cá. Eu diria que quando houve a transição do governo Dilma para o governo Temer, a gente também virou a chave de uma era muito anti-business para uma era pró-business. Se criou naquela época a Secretaria do Programa de Parceria de Investimento, isso para mim foi um marco, porque trouxe governança para a estruturação dos projetos. A gente tinha um órgão único que conversava com todos os outros ministérios na estruturação de projetos, era um hub de entrada das demandas dos investidores e um hub de saída, né, das demandas atendidas, era o local onde se percebia aquilo que o investidor queria, onde se mitigava risco. E a gente começou a ter projetos que passaram a mitigar riscos importantes, o risco de demanda, o risco de geotecnia, o risco de câmbio. A gente passou a ter mecanismos sofisticados de mitigação de risco. Por exemplo, a gente utilizar uma outorga variável para fazer amortecimento de câmbio. Isso é uma sofisticação. Então, um risco que era percebido pelo investidor, olha, eu tenho uma flutuação de moeda, então faz o seguinte, eu vou usar essa outorga variável, se a gente tiver uma depreciação de câmbio, eu abato daquilo que é devido na outorga variável, se o câmbio apreciar, eu acrescento aquilo que é devido na outorga variável e vou trabalhando com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento, ainda tem uma cauda de contrato para fazer o ajuste de conta. Então, é algo super sofisticado. E a gente passou a desenhar projetos que passaram a ser mais atrativos, o investidor começou a vir, então a gente teve uma quantidade enorme de sucesso e leilões que passaram a dar realmente a concretude a investimentos, esses investimentos começaram a acontecer. Fora isso, o aperfeiçoamento da regulação. Nós tivemos o marco das agências reguladoras, a gente aperfeiçoou muito isso aqui no estado de São Paulo. Eu diria que o estado hoje tem o melhor framework regulatório do Brasil, porque a gente conseguiu, primeiro, estabelecer critérios muito rígidos
rígidos para a escolha dos dirigentes das agências reguladoras. E não vai haver investimento privado sem fortalecimento da regulação. Segundo, a gente conseguiu dar independência e autonomia, inclusive orçamentária financeira, para as agências reguladoras. Por exemplo, o recurso gerado pelas agências, por meio das suas atividades, não pode ser contingenciado. Então, isso é um fator de autonomia, um fator de independência. Isso nos ajuda na tarefa de bem regular, que é uma das tarefas principais. Então, isso é uma coisa interessante. Reproduzimos aqui em São Paulo a Secretaria de Parcerias e Investimentos, então, para ser esse grande hub, e investimos muito na estruturação de bons projetos. Quando nós começamos o mandato, nós tínhamos a ambição de contratar, em parcerias com o investidor privado, 220 bilhões de reais. Nós chegamos esse ano à marca de 390 bilhões de reais contratados em parcerias com a iniciativa privada. E aí esses investimentos já estão se materializando. Eu vou sair daqui, por exemplo, vou fazer a inauguração de escolas que foram contratadas no sistema de parceria público-privada, onde o privado constrói, o privado opera. Então o privado é que cuida da segurança, do circuito interno de TV, do parque de TI, da manutenção, tem chefe de cozinha, tem quadra coberta, tem sala maker, tem laboratório, enfim, uma tremenda infraestrutura, e o privado é que toma conta dela. Cabe à Secretaria de Educação prover diretor, coordenador pedagógico, professor. E aí você vai gastar muito mais tempo com pedagogia, porque você vai tirar aquela obrigação da manutenção predial dos gestores de educação. Então, o diretor da escola não vai estar mais preocupado com a manutenção da calha, não vai estar mais preocupado com a pintura. Eu tenho um privado hoje para se preocupar com isso. Então, realmente faz muito sentido. Tem um editorial do Globo agora, eu acho que é desse final de semana, ou de hoje, falando do saneamento básico, da dificuldade que o Brasil vai ter de cumprir as metas do saneamento. É outro setor que a gente está indo muito bem, pela coragem que nós tivemos de fazer o que precisava ser feito. Sim, queria aproveitar e perguntar justamente sobre a privatização da Sabesp, que é um tema importante, o senhor priorizou no seu governo, e também já está sendo debatido aqui na campanha estadual. Qual a sua avaliação em relação ao que foi feito desde a privatização, em relação às metas, ao andamento ali dos projetos, e como que o senhor tem visto as críticas que estão sendo feitas aí já no início dessa campanha em relação à questão da privatização da Sabesp? O pessoal leva sempre para o lado da política, né? A gente sempre está focado em resultado, então a gente trata isso de uma outra forma. Havia a necessidade, primeiro, da gente cumprir as metas do marco do saneamento, que é um marco que traz estabilidade regulatória. Isso é uma questão importante. Segundo, nós tínhamos uma situação que, com o fim dos contratos, programas, e esses contratos não podiam ser prorrogados, a gente já tem uma situação que é aquela situação indesejável. Cada município ia ter que fazer a sua própria licitação de saneamento ou constituir a sua autarquia. A gente ia fragmentar a prestação de serviço de saneamento básico. E como a Sabesp funciona na lógica do investimento cruzado, a gente teria um problema, porque a partir do momento que a Sabesp perdesse mercados relevantes, seja pela constituição de autarquia ou seja pela derrota em determinadas licitações, a gente ia ter um problema sério de perda de mercado e de perda da sustentabilidade financeira. Num cenário onde eu tenho, por exemplo, 11 municípios financiadores e 360 municípios financiados. Então, isso justificava o passo que a gente ia dar. Agora, os resultados são extraordinários. Vamos pensar o seguinte, pegar cidades importantes da região metropolitana, e sempre se discutiu em São Paulo a questão, por exemplo, da despoluição do Tietê, despoluição do Pinheiros, sempre foi tema de debate. Agora, como despoluir Tietê, Pinheiros, como despoluir mananciais e como garantir a resiliência hídrica se a gente não faz saneamento básico? Em 2019, Guarulhos tratava 2% do seu esgoto. Quando a gente pega Caieiras, Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato, em 2022, a gente coletava e tratava zero. Vamos pegar Perus, 400 mil habitantes, quase uma cidade de Bauru. Quanto é que tratava de esgoto há bem pouco tempo agora? Zero. Aquelas pessoas não têm tratamento de esgoto. E tudo é despejado in natura no Juqueri, no Ribeirão Perus, e não tinham também dispositivos de drenagem. Então a gente começou a mudar esse cenário. Guarulhos hoje trata 45% do esgoto, vai chegar ao final desse ano tratando 78% do esgoto. Pegar regiões como Jardim Fortaleza, como Cabo Sul,
que não tinham nada de tratamento, áreas mais distantes de Guarulhos, onde ninguém ia. Hoje a gente tem estação de tratamento de esgoto lá. Em Perus, a gente chegou a 50% de tratamento e a gente vai chegar a 100% em outubro, porque lá foi feito rede coletora, coletor-tronco, 7 estações elevatórias, uma extração de tratamento, que é a 6ª maior do estado e quase 1 bilhão de investimento. E pasmem, isso acontecia no estado mais rico da federação. E a pergunta é, por que isso não foi feito antes? Porque faltou decisão, faltou coragem, faltou fazer aquilo que precisava ser feito, e é o que a gente está fazendo. Então, a mancha de poluição de Tietê reduziu 34 quilômetros ano passado, e olha, o ano passado foi um ano de estiagem, um ano de baixa vazão. Por quê? Milagre? Não. Técnica, trabalho. E isso é o que a gente fez com a Sabesp. Nós temos o maior número de clientes em tarifa social da história, né? Nós temos um mecanismo de amortecimento de tarifa que, por sinal, é muito sofisticado, porque a gente pega e aporta 100% no nosso dividendo no fundo de apoio à universalização. Se eu tenho um setor que é regulado por base de ativos, quanto mais investimento eu faço, mais a base de ativo cresce e a tarifa tende a acompanhar. Quando eu aporto o meu dividendo lá, eu amorteço tarifa e, sem prejudicar o resultado do setor privado, eu consigo dar o ganho para o cidadão. Então, o único caso que você vai ver em que o Estado tem uma participação no capital, o Estado continua sendo o principal acionista e devolve esse resultado para o cidadão na forma de bonicidade tarifária. Isso aí, gente, é criatividade, é inteligência, isso aí é modelo. Governador, considerando todo esse histórico e os avanços obtidos ali em São Paulo e no país com privatizações, quando a gente olha as pesquisas de opinião pública, a opinião pública brasileira parece bem dividida em relação aos benefícios, ao papel do Estado e da iniciativa privada. Por que o senhor acha que é tão difícil ainda para a opinião pública esse debate de privatizações? Às vezes tem muita ideologia nesse debate, né? Ideologia e aritmética são 2 valores que não se misturam. Mas, no final das contas, ninguém abre mão de andar numa rodovia duplicada, com segurança. Então, você sai, por exemplo, de Presidente Prudente, vai rodar para Álvares e Machado, vai chegar em Presidente Epitácio, numa rodovia duplicada, com boa sinalização, bom pavimento. Isso é um luxo. É um luxo que nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então, quem é que abre mão da segurança? Quem é que abre mão, né, de ter uma boa logística? Aliás, logística é uma grande questão quando a gente raciocina com produtividade. Se a gente quer crescer, eu tenho que ter boa logística. E não dá para partir daquele pressuposto que o Estado vai dar conta de fazer tudo sozinho. Isso é falso, não vai. Então a gente precisa trazer o capital privado. Como que a gente faria, por exemplo, a expansão do sistema metroferroviário se a gente não buscasse parceiros privados? E observe, olha a questão que nós temos, quanto tempo nós deixamos de fazer investimentos que são básicos no sistema de trens e metrôs, e isso prejudica a capacidade, aumenta o intervalo entre trens. São questões que a gente está resolvendo agora. Por exemplo, investimento no sistema de comunicações, né, porque parece bobagem, mas é o que garante diminuição de headway. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer, o Estado precisa entender que não é ele que vai prover tudo, ou o Estado precisa estar presente para que a gente tenha serviços públicos de qualidade. Isso é falso. A gente tem que mostrar isso para as pessoas, e as pessoas vão experimentando bons serviços públicos que são regulados pelo Estado, mas fornecidos por um parceiro privado. Isso funciona muito, e quem experimenta esses serviços públicos atesta. Pega, por exemplo, vamos pegar como é que era o aeroporto de Florianópolis antes e como é que é hoje. Completamente diferente. E foi necessário o capital privado chegar lá para fazer isso. Porque o Estado também não teria fiscal para assumir todas essas responsabilidades. Perfeito. A gente vê nos últimos anos, em especial nos últimos anos ali, um certo descompasso. Quer dizer, tem estados como São Paulo que avançaram em programas de desestatização, né? Enquanto o governo federal, o atual governo federal, recuou em vários pontos ali, né, do programa de privatizações. Como que o senhor avalia esse descompasso? E o senhor acha que isso cria algum problema ali em relação à maturidade desse debate ali no Brasil? Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente aqui está dando uma grande demonstração. A gente criou um programa chamado São Paulo na Direção Certa, e por meio desse programa a gente criou as condições para alavancar investimento, porque chamava a atenção por que a nossa capacidade de investimento às vezes é aquém ao tamanho do nosso Estado. Então fizemos uma reforma administrativa, a gente cortou cargos, diminuiu o tamanho do Estado, fechou empresas, fechou autarquias, daquilo que não era mais necessário, aquilo onde eu tinha superposição. Vou dar um exemplo.
exemplo, nós tínhamos a MTU, uma empresa de transporte urbano. Mas o que ela fazia? Gestão de contrato de transporte. Mas eu tenho um regulador que faz gestão de contrato de transporte. Ora, eu tenho um regulador que faz a mesma coisa da empresa. Então, por que a empresa existe? Essas perguntas a gente precisa fazer. E aí é a lógica do spending review. A gente precisa fazer spending review o tempo todo. Então, fecha a empresa, passa essa tarefa para o regulador, porque essa tarefa cabe ao regulador. Fizemos aí programa de transação tributária, melhoramos a gestão da nossa dívida ativa, né? Foram mais de 70 bi em acordo, fizemos concessões e privatizações e concessões que foram bem-sucedidas, trouxeram capital, aumentou nossa capacidade de investimento, ou seja, um Estado que já chegou a investir 5, 8 bi por ano, está investindo 30, 32, 34 bi por ano, e fora os 390 bi que a gente contratou em parcerias com a iniciativa privada. E quando a gente cria esse cenário, o investidor que vai lá montar a sua fábrica, ele pensa assim, puxa, eu estou perto do maior mercado consumidor, a infraestrutura está melhorando, eu tenho condição de vir, eu vou vir para São Paulo. E a gente vai trazendo outros negócios, outras empresas, e isso vai gerando emprego. Então, ano passado, por exemplo, foram mais de 300 mil postos de trabalho com carteira assinada aqui em São Paulo, gerados aqui em São Paulo, praticamente 1/3 dos postos gerados no Brasil. A gente também tem a questão de 400 mil empresas abertas. Fora isso, a desburocratização, a digitalização, a facilidade de montar negócio. Então a gente apostou muito na Lei da Liberdade Econômica no estado de São Paulo, né? Então criamos um braço da Lei da Liberdade Econômica aqui para que a gente pudesse eliminar a burocracia, isso é uma coisa fundamental. Então a estabilidade regulatória, a presença do capital privado, a eliminação de burocracia são coisas que vão trazer um investimento para cá. E eu acho que, como eu falei antes, não dá para misturar ideologia e aritmética, né, que são dois valores aí que não se misturam. E aí a gente está dando uma demonstração de pragmatismo, de como a gente pode trabalhar em parceria com o setor privado para alavancar realmente investimentos, fazer a diferença, e é por isso que as coisas estão dando certo aqui no nosso estado. Especificamente aqui em São Paulo, governador, para os próximos anos, que áreas ali, que empresas, os setores, o senhor acha que a participação da iniciativa privada pode aumentar e tem que aumentar nos próximos anos? A gente sempre vai avaliar, observe, a gente já transferiu muita coisa, muitos ativos para a iniciativa privada, muitos serviços para a iniciativa privada. A gente vai estar sempre avaliando setor a setor quais são as oportunidades. Por exemplo, será que não cabe parceria com a iniciativa privada na questão da economia do conhecimento? Eu estou convencido que sim. Então, por exemplo, quando a gente fala em investimentos na área da economia do conhecimento e a gente não quer ficar limitado simplesmente a abrigar data center, porque isso é se tornar exportador de commodities, se tornar exportador de energia limpa, a gente tem que pensar, será que a gente não pode fazer nada na área da computação de alto desempenho? E será que não cabe uma PPP para isso? Nós não temos no Brasil, por exemplo, um supercomputador a essa escala, estamos longe da computação quântica. Cabe uma parceria público-privada para isso? Sem sombra de dúvida cabe. Então a gente pode ser muito criativo na hora de desenhar parcerias público-privadas e trazer o capital privado para coisas que às vezes não são tão óbvias. E aí é nessa linha que a gente vai seguir. Perfeito. Infelizmente está chegando quase ao fim, mas eu queria fazer uma última pergunta e falar um pouquinho de política, com o senhor, se eu me permitir. Tem muita gente triste até hoje pelo fato de o senhor não ter decidido não concorrer à presidência da República. Eu queria que você falasse um pouco mais aí da decisão, né? Como que o senhor vê a atual campanha, os desafios da campanha e também a sua participação ali na campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Olha, são decisões conscientes, né? Eu sempre, quando cheguei em São Paulo, disse, olha, meu compromisso é com o Estado, meu compromisso é com um projeto de longo prazo, porque a gente quer experimentar a ação das decisões que estão sendo tomadas, decisões firmes, assertivas. Eu quero ver a universalização do saneamento acontecendo 3 anos antes do prazo estabelecido no marco do saneamento, e a gente está caminhando firme para isso, porque afinal nós temos hoje quase 100 bilhões de obras que vão acontecer até 2030. E aí não é só a universalização do saneamento, mas outra componente que é a questão da resiliência, substituição de rede, diminuição das perdas, sensorização, ressetorização. Então tem muita coisa acontecendo que vai nos permitir dar esse grande passo. Eu quero ver a melhoria dos nossos resultados na educação. Criamos aqui a tabela SUS paulista, que está sendo uma revolução na saúde, um negócio maravilhoso, porque a gente bolou uma maneira, desvinculamos receita, então outro conceito moderno, porque o orçamento brasileiro está extremamente engessado. Com a desvinculação, a gente criou o estoque de capital para investir
na saúde, e aí a gente veio remunerando 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera num procedimento, abrimos 8.400 leitos e aquilo que a gente, aumentamos muito a nossa produção. São Paulo fazia 700 mil cirurgias eletivas por ano, está fazendo 1.400.000, está fazendo o dobro. Então, esse trabalho na saúde a gente quer fazer. Agora, principalmente, o grande desafio nosso é tornar esse Estado cada vez mais digital, esse Estado cada vez mais moderno, ser um Estado de vanguarda no que diz respeito, por exemplo, à aplicação da inteligência artificial, a inteligência artificial na segurança pública, a inteligência artificial na educação, a inteligência artificial na saúde, que isso vai nos proporcionar, por exemplo, chegar onde às vezes a gente não chega, onde a atenção básica às vezes não chega. Então a gente pode melhorar muito a nossa atenção básica, e se eu invisto mais na atenção básica, eu vou eliminar uma série de internações que são evitáveis. Então a gente quer ver isso acontecer, eu quero ver as grandes obras acontecerem, aquelas que eram prometidas, sonhadas e não saíam do papel, né? E a gente foi lá e tirou do papel. Puxa, o pessoal falava que não era possível acabar com uma Cracolândia, a gente mostrou lá que era possível. O pessoal falava que não era possível acabar com o Rodoanel, a gente mostrou que é. O pessoal falava que não era possível fazer um túnel Santos-Guarujá, a gente mostrou que é. Estamos fazendo uma grande expansão do nosso sistema de metrô. Então, a gente não acredita no impossível. A gente não acredita que não dá para fazer. Estamos mostrando que dá para fazer, que é possível fazer. É trabalho, é método, é técnica, é equipe qualificada, né? É responsabilidade fiscal, porque quem não cuida das contas não cuida das pessoas. E esse era o meu compromisso com São Paulo. E é por isso que a gente pensou, não, temos a responsabilidade, até porque existe o trauma de pessoas que batem aqui na cadeia e já pensam lá na frente em outro lugar. Não, nós temos que ficar aqui, nós temos que fazer a diferença e apoiar um projeto diferente para o Brasil, um projeto que responda aquelas questões lá da primeira pergunta, né, que olhe para o cenário externo e saiba como posicionar o Brasil diante das nossas possibilidades, diante das nossas vocações e como é que a gente pode tirar proveito das nossas vocações num mundo que se tornou mais agressivo e olhe para o cenário interno, olhe para o cenário fiscal, olhe para o cenário da desorganização institucional, né, para que a gente possa reorganizar o Brasil institucionalmente também. A gente falou aqui no começo sobre o legado, que um presidente precisa deixar um legado importante para o Brasil. A atual gestão Lula, como que o senhor avalia? Você acha que vai deixar que tipo de legado para o Brasil? Para mim, só vai deixar perda de oportunidade. Aí não vai deixar saudade. Eu acho que a gente deixou o bonde passar e deixamos de aproveitar uma grande oportunidade. A oportunidade está passando embaixo dos nossos olhos. A gente tem que parar de pensar, puxa, de discutir o país do futuro. Não, a gente tem que construir o futuro. Vamos construir o futuro. A gente tem muito potencial e está deixando esse potencial escorregar pelas mãos. Veja, estamos sofrendo novamente com o choque do petróleo. Mas a gente sofreu com o choque do petróleo há 50 anos atrás, quando foi criado o Proálcool. E não avançamos, então, de lá para cá. Olha como que a gente poderia estar, sendo que nós temos aqui produtos como a cana-de-açúcar, que tem uma relação energia-biomassa gigantesca, a gente aqui gera tudo, gera etanol de primeira geração, de segunda geração, biometano, hidrogênio, SAF. Nós temos tudo que o mundo quer. O mundo precisa de um parceiro confiável para biocombustível. Opa, nós estamos aqui de braço levantado. Precisa de parceiro confiável para segurança alimentar. Opa, nós estamos aqui com o braço levantado. Nós somos parceiros confiáveis para aquilo que o mundo precisa. Economia do conhecimento, a gente pode chegar com muito destaque lá na frente. E, de repente, essas oportunidades estão passando, a gente está assistindo, a gente está discutindo, a gente está deixando de pensar no Brasil do século XXI, porque a gente não resolveu os impasses do século XX. Então, eu acho que a gente precisa dar uma virada de chave e se qualificar para dar o salto que o Brasil merece dar. Que o Brasil tem vocações maravilhosas e tem tudo para ser grande. Agora, ser grande é uma questão de atitude. Se a gente quiser ser grande, a gente vai ser grande. Depende de nós. Ok, governador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.